compartilhar com vocês o que nós aprendemos na marra, na raça, cuidando da nossa mãe por 5 anos, e a falta que nós presenciamos de conteúdos que ensinassem aí, que orientasse o filho e a filha que está cuidando do pai e da mãe, do vô, da avó, e do profissional, que às vezes, sem ter uma formação completa, por uma questão de confiança, inicia essa jornada de auxiliar a família em cuidar do idoso e da idosa. A gente é baseado aqui, os conteúdos são baseados na nossa experiência e em pesquisas que nós fizemos em cursos, como o curso de cuidador de idoso, que eu fui fazer só depois que a mãe terminou a missão dela aqui conosco. Então, eu me faço acompanhar do meu mano aqui, Rafa. E, Rafa, qual é o tema de hoje? Manda aí pra gente. Hoje nós vamos falar sobre saúde bucal dos idosos. Como que nós podemos ajudar os idosos a ter uma boca saudável para evitar um monte de problema. E esse programa, esse conteúdo, ele está linkado a um outro, que nós vamos deixar aqui a descrição, o link na descrição, que quando a gente estava falando das alterações do idoso, com relação a 2 sentidos específicos, né? O paladar e o olfato. Então, a questão das modificações que o organismo passa nessa jornada, e a gente também não conseguiu até esgotar todo o assunto com relação ao paladar, e agora a gente vai, nesse conteúdo presente aqui, tentar fazer essa complementação. Foi isso que aconteceu, né, Rafa? Sim, o assunto do paladar, ele acaba sendo mais extenso ali, e ele tem relação total com a questão da saúde bucal. Então, nós preferimos dividir o conteúdo, então agora o foco é na saúde bucal do idoso, porque a gente sabe que o idoso já, depois de muitos anos ali comendo, esperamos que comendo bem ali, tem mudanças na saúde ali da boca como um todo, e pode ser a boca ali a porta de entrada para vários problemas. Então é importante a gente investir um tempo aqui falando com os cuidadores sobre as mudanças que vão acontecer na boca do idoso, como é que eles podem ajudá-lo a manter a saúde, porque senão vamos ter vários problemas, desde de questões mais simples até problemas cardíacos aí, coisa mais pesada. E tem a ver também com outras alterações, como a diminuição de ingestão de água e líquidos, né? Que acabam reverberando na saúde da boca, diminuindo talvez aí a lubrificação, a produção de saliva. Então, manda ver, Rafa, como é que a gente começa aqui o nosso conteúdo. Eu queria que você linkasse ao anterior, inclusive, né? Eu acho que faz muito sentido. Vamos lá. Então, no último episódio, nós falamos sobre a questão da mudança no paladar. E algumas características dessa mudança, que acontece por conta da idade, é a redução da produção da saliva. Então, quanto mais velhos nós ficamos, menos saliva nós produzimos. E a saliva ela é super importante ali para a proteção da boca como um todo. E quando a gente tem essa redução da saliva, a gente começa a deixar a boca mais exposta ali para proliferação de bactéria, para a entrada de outros organismos que nós chamamos de oportunistas ali, né? Bactéria, um vírus, algum outro organismo que possa causar algum tipo de problema. Então, essa produção de saliva menor, ela é um primeiro sintoma, e aí, como você falou, o idoso acaba também consumindo menos água do que um adulto ali mais jovem, e isso também acaba gerando vários problemas. Então, a gente tem, nesse cenário, uma boca de um idoso mais vulnerável. E aí a gente sabe que a boca é uma das principais portas de entrada para parte não só alimentar, mas também essa questão de micro-organismos, pode gerar infecção, pode ter uma série de problemas que se originam na boca. Então, além da questão da saliva, acho que é importante contextualizar também
que a gente tem, pode ter também uma questão de retração das gengivas. Então, isso também é algo muito comum que acontece na boca dos idosos. E algumas alterações a gente pode até falar que o idoso que ainda preserva os próprios dentes, né? E o idoso que usa prótese e coisa do gênero. E pode até mexer com isso, né? No ganho ou na redução de peso, está ligado à alimentação, esse conforto na alimentação, não é exclusivamente a questão da higiene. Então, a gente, no cuidado, no assessoramento ao idoso, né? Que é isso que a gente faz como cuidador, justamente estar atento para esses sinais e algumas sacadas que a gente vai comentar aqui para poder atuar em benefício, né? Porque inclusive essa perda de energia que o idoso, com o passar dos anos, né, ele vai tendo e tal, também tem até um certo desestímulo a escovar os dentes menos vezes e por aí a coisa vai. Sim. É por aí mesmo que caminha aí É por aí, é por aí. Então, assim, o que acontece? A gente tem uma produção menor de saliva, o idoso ingere menos água, vai gerando uma situação que a boca dele vai ficando mais vulnerável, e aí vários organismos, como eu falei, eles se instalam, e aí você começa a ter uma série de problemas. Então, você pode ter a retração da gengiva, você pode ter algum outro tipo de infecção dentro da boca, e isso vai gerando uma situação que, se o idoso ainda tem os dentes, pode levar até a perda dos dentes. Sim. E aí acaba caindo no cenário da prótese. Como você falou, se o idoso já tiver a prótese, também é um cenário de maior vulnerabilidade, porque a prótese ela tem que ser higienizada igual um dente normal. E então a boca ela requer uma série de cuidados. Tem até alguns casos de doenças que entram, assim, bactérias, organismos que entram pela boca e vão parar em outros órgãos, como o coração, outras doenças ali. Então você pode ter uma doença cardíaca por conta de uma boca que não está saudável. Exato. E assim como para um adulto, o principal ponto é fazer a higienização correta, fazer uso de fio dental, higienizar a boca ali após as refeições, mas a gente sabe que conforme o envelhecimento vai agravando ali, vai chegando para a pessoa, ela vai ficando mais desleixada, né? Então acho que a primeira missão do cuidador é manter a rotina de limpeza dos dentes. Inclusive, eu fui anteontem no dentista, e aí eu estava comentando com o dentista uma questão do fio dental agarrar em um dos dentes, e aí isso é um processo incômodo. E aí ele me mostrou e me indicou esse produto aqui, que é uma escovinha que a gente tem acesso fácil em qualquer mercado, farmácia, não é caro, e pode ajudar a fazer a limpeza substituindo o fio dental. Então isso aqui, quem usa aparelho dental, principalmente os adolescentes, mais jovens, que é a fase mais comum de uso de aparelho, acabam usando isso aqui para limpar os dentes. Então, posso pedir um favor? Hoje, claro. A sua camiseta é preta? Se você colocar meio para cá, a gente vai conseguir ver. Isso, legal. Porque o seu fundo estava... são escovinhas, você destaca uma, e aí você passa essa escovinha entre os dentes, como se fosse o fio dental. Então, por que eu estou mostrando isso? Hoje, nós temos recursos que facilitam na tarefa de manter uma boca saudável. Então, o idoso, às vezes, chega num cenário de, eu até escovo os dentes, mas não gosto de usar fio dental. Então, dá para comprar essa escovinha, é o mesmo preço de um fio dental ali, que você vai comprar um rolo grande, você compra a escovinha, dá para fazer a limpeza da mesma forma, e aí você garante com a limpeza a saúde bucal básica, a higiene bucal básica ali para evitar que prolifere uma bactéria, algo que vai piorar o caso, como nós já falamos aqui. Eu acho que o primeiro ponto para o cuidador fica de cima do idoso, para ele manter uma higiene bucal mínima. Cada caso é um caso, mas normalmente se fala para minimamente se escovar os dentes, higienizar a boca 2 vezes ao dia. O ideal seria depois de toda a refeição, mas a gente sabe que
O idoso, ele vem de uma época que não tinha esse cuidado com os dentes como nós temos hoje. Então, era normal ele não escovar nem 3 vezes ao dia, né? Que dirá depois de cada refeição. Mas é importante o idoso interagir ali com muita empatia, com muito carinho ali, muita atenção com o idoso para explicar que isso aí pode dar problema mais sério, ficar de cima para ele manter um hábito de escovar os dentes, limpar a boca ali, pelo menos 2 vezes ao dia. É o mínimo que os dentistas indicam hoje em dia, né? Uma sacada é a gente deixar um tubo de pasta de dente exclusivo para ele. Então, o consumo que a gente nota pela parte externa, né? O quanto está gastando de pasta dental, de creme dental, de dentrifício, a gente vê que realmente ele está, a periodicidade dele estar usando o creme e escovar os dentes. E os enxaguantes bucais? Porque assim, tem aquele com gosto sem gosto, tem com álcool e sem álcool. Então, uma forma de estimular até aquele idoso que gostava de tomar uma abertura lá de apetite antes da refeição, depois usa um enxaguante com álcool, sem álcool. Como que é esse negócio aí? Então, o cuidado com o enxaguante bucal é que ele resseca a boca. Então, o ideal, para muitos casos, não é fazer um uso muito frequente, porque o idoso já vai ter uma boca mais seca naturalmente por conta da redução da saliva que nós falamos. Mas é importante sempre conversar com o dentista ali, porque agora no mercado também, de novo, a questão do acesso a recurso. Hoje nós temos enxaguante bucal que é o forte, parece que arrancou tudo que você tinha de sensibilidade da boca, parece que queimou tua boca inteira. E tem um que você nem percebe, tem um bucal, é o enxaguante bucal house negro, é isso? Isso, o house negro com água gelada. Esse aí, você faz o bochecho, parece que não sobrou boca depois, que queima tudo. Em compensação, a gente tem uns até, por exemplo, pediátrico, que é gostoso, parece, você não tem nem vontade de cuspir ele, porque é bem saboroso. E até fazendo um gancho com... Isso, e até fazendo um link aqui, um gancho com o episódio anterior, isso também é uma questão de estimular o paladar, porque tanto o creme dental, a pasta de dente, com sabores variados ali, podem ajudar o idoso a ir variando e aí ir mantendo o paladar ali mais afiado. Então, o enxaguante bucal só tem que tomar esse cuidado. Ele normalmente, depois do uso, ele seca a boca por conta da característica dele, da substância que mata as bactérias. Então, acho que é legal, assim, fazer o uso, óbvio, mas pergunta para o dentista que cuida do idoso, com base na boca do idoso ali, na situação daquele idoso, o que é o ideal. Porque se o idoso tem, por exemplo, muita prótese, usa ponte, dentadura, tem coroa, enfim, todos esses modelos de prótese que são comuns, isso muda a característica da boca dele por natureza, ali, por consequência das próteses que ele usa. Então é importante o idoso ter um acompanhamento profissional para saber se ele usa todo dia, se ele usa 2 vezes por semana, se ele usa 3 vezes por semana. O enxaguante ele é um bom aliado, porém tem que ser bem dosado para não não ajudar a piorar o problema, porque assim, se a boca do idoso está seca e usando enxaguante bucal aí seca ainda mais, cara, você praticamente está estendendo um tapete vermelho ali para a bactéria falando assim, entra aqui porque aqui está a condição ideal para você. Né? Então, só muito cuidado nisso. Na ânsia de querer ajudar, a gente pode estar piorando. Então, e a gente sempre deve tomar cuidado com a automedicação, e tudo isso são sacadas para você conversar com os profissionais. Aqui, e de forma alguma, a gente quer tomar o espaço do especialista, do profissional. Isso. Até a gente já estamos fazendo contato com alguns profissionais para eles poderem aprofundar isso com a gente de uma forma mais científica, mas tem algumas sacadas, por exemplo, a tal da Malvona, né, que é um composto antibactericida que é disponível na farmácia e tudo mais. Sim. Então, quando você estiver com os profissionais acompanhando o seu idoso, a sua idosa, você pode entrar com esses assuntos. Então, o nosso objetivo aqui no nosso conteúdo é justamente esse, montar esse quebra-cabeça, a margem do quebra-cabeça para você, idoso cuidador e idoso cuidadora, e aí o meio do quebra-cabeça, que é justamente o aprofundamento e tudo mais, você ter condições
de conversar de uma forma mais embasada com os profissionais, com o dentista, o odontologista, com o médico, se é questão de otorrino, e por aí a coisa vai. O clínico geral, o médico do idoso, como é que chama o médico do idoso? O geriatra. Então, o nosso objetivo, tá, pessoal, é exatamente esse. Então, Malvona, não é ir lá, compra Malvona e faz o enxaguante. Não, mas quando que eu posso usar? Né? Num sinal assim que às vezes o idoso está com mau hálito e às vezes não é um problema bucal, vem de outra parte do corpo, não é isso, Rafa? Isso, exatamente. Então, acho que é importante sempre nesses casos o acompanhamento ali com o dentista, porque cada caso é um caso. E, gente, um ponto importante que eu estava até conversando com o meu dentista a respeito, para a gente poder falar aqui um pouco do episódio, e tem muitos dos problemas que chegam no consultório por conta do pessoal não saber o básico. Então, acho que como cuidador, e até como ser humano, não tenho vergonha de perguntar o básico. Então, eu tive um problema no dente e eu tive que perguntar para o dentista assim, cara, como é que eu escovo? Então, eu acho que eu estou escovando errado. E aí ele me ensinou lá de novo, já com quase 40 anos, ele me explicando lá como é que escovava os dentes. Então é muito importante porque às vezes a gente pensa o seguinte, ó, o idoso usa dentadura. Então você fala, pô, é só higienizar a dentadura. Não, você tem que higienizar a gengiva também. Então você tem que fazer todo um processo. E assim, não tenham vergonha de perguntar para o dentista, fala assim, cara, eu não sei como é que é, me explica. Ele vai te explicar, é da profissão deles. Então na consulta ele já te mostra, fala, ó, como você tem, por exemplo, uma prótese, uma coroa, você não pode passar o fio dental desse jeito, você tem que passar desse jeito aqui. Se for uma dentadura, você higieniza dessa forma. Então, é sempre buscar orientação no sentido de trabalhar na prevenção, pessoal. Acho que é o mais importante, porque depois que o problema está ali, é bem mais difícil de resolver. E aí, no caso de idosos, é pior porque você pode ter um idoso já com problemas cognitivos ali, questão de demência. Então, isso pode prejudicar bastante essa parte da higiene bucal, porque ele pode ter uma resistência aos cuidados, ele mesmo não vai fazer por conta própria, então você tem que ir lá escovar o dente dele. Se ele tiver alguma doença, outra doença cognitiva que leva ele a ter alucinação, a ter uma desconexão da realidade, ele pode enxergar aquilo como um ato de agressão. Então, acho que quando fala de saúde bucal, é sempre buscar um apoio do dentista, do profissional de saúde, até às vezes se o dentista indicar de um médico, para trabalhar na prevenção. Eu acho que é o melhor cenário, sempre. Às vezes tem algumas questões específicas, né? Por exemplo, como o ranger de dentes, os bruxismos, que acabam até tendo consequências de machucados, lesões, coisas do gênero. Escovar a língua, né? Escovar a língua. Porque você estava falando no outro programa das papilas degustativas e tal e tudo mais. O escovar, o tipo de escova, para ela não ser muito dura, ser média, ser macia, o sentido de poder limpar, tudo isso facilita a questão, por exemplo, de melhorar a percepção do paladar, e por aí a coisa vai. Exatamente. E até pegando um gancho aqui, que é uma das dicas que nós trazemos hoje, quando você fala de escova de dente, é uma decisão muito importante mesmo, porque muitas vezes não é a escova mais macia que tem que vai resolver o problema do idoso. Então, por isso que a gente sempre fala, busca orientação no dentista. É importante que o idoso vá. O ideal seria de 3 a 4 vezes por ano, mas que ele vá pelo menos 2 vezes por ano no dentista, que é um ponto até que eu sei que para muitos idosos vai ser um desafio. Se o idoso tiver problema de mobilidade, é um problema. Então, eu acho que é importante o cuidador fazer um planejamento ali com antecedência para garantir essas visitas periódicas ao dentista, porque assim, pessoal, de verdade, quando o idoso, a idade chega, a boca ela é um problema na vida dos idosos. Então é muito importante ficar tão atento quanto qualquer outro aspecto da saúde do idoso ali, mas a boca ela é campeã de gerar problemas. E aí entra em questões como o Paulo falou, o idoso pode desenvolver bruxismo, pode estar com um dente quebrado ali. Então, dente quebrado também pode ser porta de entrada para outros tipos de problema. A retração da gengiva, como nós já falamos. Então, tudo isso é legal ficar acompanhando ali
E às vezes você pode estabelecer o escovar o dente como um game, como até nós falamos em outro episódio. Então, se você escovar o dente agora bonitinho, 100%, no jantar você ganha uma sobremesa diferente. Ou a gente vai fazer tal coisa. Faz um esquema de gamificação ali e tenta montar um momento de lazer, né? Assim, que seja um momento divertido para o idoso, independente da situação dele. Nas visitas às farmácias, geralmente entre os corredores, nas gôndolas, a gente tem um setor que é para higiene bucal. Então, o que tem vários dispositivos que não são os tradicionais, né? Você tem escova e pasta, mas você tem o que o Rafael acabou de mostrar, né? Essas escovinhas. Tem o passador como se fosse uma agulha de costura, que é para poder passar o fio dental, que é o passador. Às vezes a gente mesmo está escovando o dente e um dente próximo do outro, o fio quebra e fica o fio dental entre o dente. Então, se o idoso está te acompanhando, né, você pode ir nesse corredor, mesmo sabendo que para que serve, você pode chamar o idoso e falar assim, o pai, o vô, me explica, vó, me explica, sabe para que é isso aqui? Você dá aquela de que não sabe. Eu não sei. Pô, vamos perguntar para o atendente, para que serve isso? Tal. Legal, não seria legal para o senhor usar, para a senhora usar? Olha, vamos experimentar, vamos ver como é isso que está, ao invés de chegar e a gente, naquela questão de infantilizar o idoso, onde ele já tem aquela perda natural do desgaste do organismo, de mobilidade e tudo mais, a gente infantilizar. Não, escova o dente, não, tem que fazer isso, não, são X vezes por dia, negativo. A coisa tem que ser bem tranquila, lúdica, de uma forma, assim, de curtir a vida mesmo, nada de coisa impositiva. Exatamente. Vocês podem até criar um hábito de escovar o dente junto, o idoso e o cuidador. Fala, vamos escovar o dente? Bora escovar o dente? Vamos lá. Vamos dividir Pasta a pia separada, aqui, hein? Pasta separada, Isso. tubo separado. Pasta separada, porém o hábito conjunto, porque aí você também certifica se ele está escovando direitinho, porque tem também caso que o idoso passa 2 vezes de um lado, 2 vezes do outro e fala que escovou o dente, né? E aí você vai ver diminuindo a pasta de dente, vai acompanhando, mas você vê que o processo ali não foi bem executado. Então, acho que você pode usar nesse modelo de parceria, de cuidado, sempre sem impor nada, como o Paulo falou, às vezes criar esses hábitos que vão ser muito legais ali no dia a dia e você garante que o idoso está cuidando minimamente bem ali da boca, né? Legal. E aí, você falou uma dica aqui para o pessoal, acho que entrando agora nessa fase das dicas, continuando o que você falou de não impor, enfim, ir num cenário mais agradável, é interessante avaliar a questão da escova de dente. Porque às vezes, como falei, nem sempre a escova é mais macia, mas também um cabo mais fininho pode dar uma dificuldade maior para o idoso de pegada. Então, se recomenda para idoso escovas com um cabo mais grosso. Ou, agora, também, questão dos recursos. Escova de dente elétrica, que ela barateou bastante em relação ao que era antigamente, e hoje você encontra a escova de dente elétrica ali na faixa dos R$150. Eu acho que é um investimento interessante também, porque o idoso ele pode ficar parado, né, ali, assim, no dente, e ele não precisa fazer força, a própria escova faz toda a limpeza. Então, se você tiver uma condição financeira que permita, e o dentista concordar, acho que é uma aquisição interessante, porque aí o idoso vai lá quietinho, se ele tiver já uma fraqueza muscular, na questão da sarcopenia, como a gente fala em vários vídeos aqui, e ele não conseguir fazer uma escovação ali por cansar, enfim, a escova elétrica também pode ser uma opção muito boa ali para fazer a higienização da boca do idoso. Só tomar cuidado com a questão de troca da escova, hein, turma? Tanto a escova manual quanto a elétrica tem vida útil, precisa ser trocada com uma frequência considerável, tá? E a questão da dureza da cerda, se é dura, média ou macia,
tem a ver também o contrário, né? Do excesso de força. Se você está usando uma escova com a cerda mais firme, mais dura, e o idoso, ao invés de ter pouca força, usar muita força, pode causar essas questões que o Rafa falou de retração da gengiva e tudo mais. E você falou da condição econômica, eu achei bem interessante esse tópico, porque assim, mesmo que a gente não tenha essa condição econômica, hoje parece que quase todos temos aí o celular, temos um acesso ao Wi-Fi e tudo mais. Procura dar uma pesquisada lá sobre faculdades de odontologia e tal. Muitas delas, elas têm um atendimento complementar ou vinculado ao SUS, onde a gente consegue agendar, e como o próprio Rafa falou, se a gente fizer um planejamento, eu não quero agendar para amanhã, né? Então, mas se eu vou agendar e ter até uma fila de espera ou um prazo mais longo, que é para daqui a 4 a 6 meses, poxa, eu já agendo hoje. Acabou de assistir o vídeo, vai lá, já procura agendar, fazer o cadastro do seu idoso, colocá-lo no agendamento. Sim. Até de você mesmo. É daqui a 6 meses? Pronto, foi lá, daqui a 6 meses. Chegando lá, é para mais 6 meses, saiu de lá, já agenda de novo. Então, às vezes, a gente tem como fato limitador a nossa condição econômica. A gente sabe que cuidar do idoso, existem gastos consideráveis em determinadas soluções, mas a gente tem também essa facilitação de acesso com todos esses órgãos, faculdades, ONGs, o nosso próprio sistema de saúde, que muitas vezes é elogiado até pelos estrangeiros que vêm visitar aqui o Brasil e tudo mais, e a gente tem como, às vezes, um costume não tão bacana de ficar criticando o sistema ou até buscando jeitos de não fazer. A gente tem o contrário de procurarmos sempre jeitos, formas, maneiras de vencer os obstáculos e procurar e buscar isso no dia a dia. Exatamente. E até fazendo um link aqui também, com até um conteúdo que nós divulgamos no Instagram, não sei se você lembra do Y, que nós postamos lá, da Unidade de Atenção do Idoso. Então, alguns municípios, eles oferecem, pessoal, centros de convivência para os idosos, e nesses centros, alguns municípios oferecem já essa questão de saúde básica e atenção dentária também. Então, é interessante verificar se na cidade onde vocês estão, se oferece esse serviço, porque não só, como o Paulo falou, de serviços públicos, de universidades e afins, muitas vezes o hospital, tem um centro do idoso, tem algum local que faz esse processo. E esses centros de atenção a idosos, alguns, pelo que nós vimos aqui, eles têm essa questão de saúde básica, ou pelo menos o direcionamento, como o Paulo falou, de descobrir e se cadastrar ali para ter. Então, é importante que se faça esse tipo de cuidado ali, e como é um tipo de acompanhamento mais espaçado, você tem tempo de correr atrás como cuidador, né? É óbvio que o cenário ideal aqui, é muito fácil de falar, faça um plano odontológico, leva num dentista particular, mas a gente sabe a condição financeira de muitos cuidadores ali, sabemos que idoso dá despesa, e essas alternativas podem ajudar vocês a ter um cuidado decente ali com o idoso a custo zero ou com preço bem popular em alguns casos, né? Nós temos os cuidadores que querem e arrumam um jeito, e nós temos os cuidadores que têm desculpas. Então, você também precisa fazer a sua análise de consciência, e com esse conteúdo que você está aqui conosco e tal, procure verificar o tipo de cuidador que você é e o tipo de cuidador que você gostaria de ser ou que o seu idoso mereceria. Exatamente. Então aqui, Paulo, acho que para a gente já caminhar para o encerramento, acho que vale a gente fazer uma revisão aqui, repassar os pontos para os cuidadores, que assim, a saúde bucal, começando, é um ponto de atenção. A boca pode ser um problema para a saúde do idoso, se ela não for bem higienizada, bem tratada. E tudo começa com escovação, uso de fio dental,
acompanhamento no dentista. Então, com relação aos cuidados da boca, é o que sempre tentar passar com o dentista para ele fazer o acompanhamento do idoso, pelo menos escovação 2 vezes por dia. E aí a gente sabe, tem casos especiais de idoso com demência, idoso acamado, que vão exigir cuidados especiais, e aí cada caso é um caso, mas se o idoso está acamado, acho que você pode, com muito respeito, com muito carinho, muita empatia ali, fazer o processo de escovação do dente, assim como se ele tiver alguma questão de demência, alguma questão cognitiva, também embolar uma forma que a escovação não seja um ato de agressão, não seja um problema, uma imposição, como o Paulo comentou, e acho que encaixar esse acompanhamento no dentista ali, pelo menos 2 vezes ao ano, para fazer o acompanhamento da saúde bucal do idoso, e cada boca, pessoal, é uma realidade. Então, se o idoso tem prótese, é uma conduta, se ele não tem, é outra conduta, se a dieta dele tem alguma particularidade, isso pode gerar uma questão ali para uma característica da saúde bucal dele. Então, tudo isso tem que entrar nos cuidados ali de vocês, cuidadores. Fiquem muito atentos com relação a isso. Escova de dente, tem que avaliar com o dentista para ver o melhor caso, porque nem sempre a escova mais macia é a melhor, mas uma recomendação que a gente faz para o idoso, prefira cabos da escova mais grossos, porque facilita ele a pegar, porque também tem uma tendência natural de reduzir a força dos músculos, e uma escova com cabo mais grosso ajuda na escovação dental ali. Procurem sempre fazer da escovação de dente um hábito agradável ali para o idoso, seja um ritual ali que ele goste de fazer, que ele entenda a importância. E, turma, a internet é um berço de conhecimento, assim, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, você pode tanto mandar comentário para a gente, pode colocar nas nossas redes sociais, a gente ajuda na medida do possível, mas tem muita informação, e como o Paulo falou, é possível conseguir ajuda gratuita de universidades, do governo, e, assim, é realmente mais uma questão de disposição do que uma questão de dificuldade, né, Paulo? É isso aí. Então, chegamos aqui ao final do nosso programa. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam, idosos cuidadores. Você que é novo no canal, viu que faz sentido, por favor, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse conteúdo com quem você entende que vai agregar valor. A nossa missão é essa, fazer com que a gente cumpra a nossa própria jornada pessoal, o Rafa no 40 mais, eu no 60 mais aqui, virando a chave para a gente poder envelhecer com saúde, poder cuidar bem dos nossos idosos, das nossas idosas. E eu, o Rafael, aqui a gente sabe o quão prazeroso, o quão difícil e às vezes quanta energia a gente desprendeu no processo, mas quão prazeroso e recompensador é ter cumprido bem a missão. Então, espero que você, no seu dia a dia, idoso cuidador aí, seja feliz, transforme a vida do seu idoso de uma forma bem tranquila, bem feliz, e nos acompanhe aí no dia a dia. Muito obrigado a todos. Eu vou me despedindo aqui. Obrigado e até mais. Obrigado, pessoal. Até.